talvez se eu fazer a cirurgia, talvez eu vou ficar alguns dias sem poder estar aqui, né? Mas eu queria estar, eu quero estar aqui. Então eu tenho certeza que o Senhor vai, mais uma vez, Ele vai colocar a mão sobre a minha vida, mais uma vez Ele vai fazer um milagre. Ele já fez várias vezes um milagre na minha vida. Eu sou o milagre de Deus, eu sou o milagre dele, e eu creio que você também é. Então nessa noite nós possamos continuar orando pelos enfermos, pelos nomes que eu falei. Quero pedir a Deus pela vida do Rudinei, que Deus abençoe a vida daquele homem, que Deus proteja ele, que Deus sustente ele, que Deus venha guardar ele nas viagens que ele faz, no trabalho dele. Só o Senhor pode colocar as mãos sobre as nossas vidas. Até ontem nós íamos ali para a casa do irmão Luiz da Fátima, e disse da vinda para lá, a gente hoje tem que tomar muito cuidado para dirigir, porque o trânsito hoje está muito difícil para dirigir. As pessoas param na tua frente por nada, fecha você, vira e não dá certo, você não sabe se a pessoa vai virar e você vai rodar. Então a gente tem que estar colocando muito a nossa vida nas mãos de Deus. Então eu quero colocar a vida de cada família aqui representada nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe a sua descendência, que Deus abençoe você que vai nos assistir, que Deus abençoe a sua família, que Deus liberte os seus filhos, que Deus cure você, que Deus visite aquele que está enfermo agora, numa cama, talvez em casa ou num hospital, mas que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Obrigado, Jesus, por esse momento tão maravilhoso, Pai. Um momento de comunhão, de confraternização com os irmãos, reunidos aqui neste lugar no Teu nome, Jesus. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que pode verdadeiramente fazer milagre. E nessa noite o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe as nossas dificuldades, as nossas lutas, também conhece as nossas dores, ó Pai. Então nessa noite cura, Pai. Cura, Senhor, totalmente as nossas vidas. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o coração de cada um, a fraqueza também de cada um. E a Tua palavra diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Porque quando nós enfraquecemos, nós buscamos mais ao Senhor, nós nos aproximamos mais do Senhor, Pai. E nessa noite não será diferente, será uma noite de bênção, de milagre, uma noite de transformação. Como foi ali na casa do Luiz da Fátima ontem à noite, foi uma palavra maravilhosa, mover do Teu Espírito Santo, ó Deus. Teu Espírito Santo nos visitou ali naquele lugar de uma forma tão sobrenatural, de uma forma tão grandiosa, Pai, que principalmente eu voltei para minha casa muito mais leve, mais tranquilo, mais abençoado, ó Deus. Nos abençoe. Usa a Tua filha, Pai, nesta noite, com ousadia, com intrepidez, com sabedoria e autoridade. Obrigado pelas ofertas e pelos dízimos que têm chegado neste lugar. A cada um que tem ofertado, Pai, o seu dinheiro, o seu tempo nesse ministério, abençoa de uma forma especial, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tu crê que Deus vai usar ela? Aplauda o Senhor em nome de Jesus, amém? Aleluia. Saudando a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Estarmos na casa do Senhor, mais uma vez. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Jeremias. Oh, aleluia. Glória. Capítulo 1. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele ao 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, e rei de Judá. Veio também os dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém
foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para o livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor me deu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações, sobre os reis, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Até aqui, meus irmãos, posso sentar em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei de que maneira ou de que forma você entrou aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo está aqui. Porque eu já pude sentir a presença e o mover do Espírito Santo aqui. A palavra de Deus nos diz essa noite sobre Jeremias, que estava preso. E lá dentro, preso, o Senhor fala com ele. Oh, aleluia. Porque naquela época, irmãos, quem pregava o Evangelho era preso. Quem fazia vontade do Mestre era preso. Mas aqui o Senhor está dizendo que mesmo ele preso, o Senhor era com ele. O Senhor falava com ele. E ele diz assim para o Senhor que ele não sabe, né, nem falar. Ele não sabia o que ele ia falar. Mas o Senhor dizia para ele que desde o ventre materno, Deus era com ele. Antes mesmo dele nascer, Deus estava na vida de Jeremias. E ele diz assim ainda, né? O Senhor falava para ele: não temas, porque eu estou contigo. Não é assim a palavra que diz essa noite? Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes você pode se deparar com tantas coisas, olhar de um lado, olhar de outro, e dizer: Senhor, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar. Mas o Senhor está dizendo assim, que Ele te ensina. E Ele é contigo. Talvez você tropeça nas palavras e você fala assim: Senhor, eu não sei falar. Porque Jeremias fala que ele era que nem uma criança. Ele não sabia se expressar, ele não sabia falar da palavra. Mas o Senhor diz para ele: ei, eu não estou preocupado. Olha só o que o Senhor fala: eu não estou preocupado se você sabe falar ou se você não sabe. O Senhor te ensina. Confesso aos irmãos que eu não tinha palavra. Eu dizia para o Senhor Deus, olhava a Bíblia e marcava várias passagens. E eu não sabia que palavra trazer à igreja. E o Senhor falava assim comigo, através dessa palavra: Jeremias, eu não tenho palavra alguma, mas eu tenho. Aleluia. Não é? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. No meio dessa chuva que está caindo, graças a Deus por ela. Glória. O Senhor diz assim, que há tempo para tudo. Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, ou de se arrancar o que se plantou. Ali chegou um tempo para Jeremias
que era o tempo dele falar do Evangelho. Só que Jeremias falava para o Senhor: eu não sei falar. E o Senhor fala assim. E ele se compara com uma criança. Quantas vezes nós colocamos como uma criança e dizemos para o Senhor: não sabemos. Ou muitas vezes dissemos: não entendemos. E o Senhor está dizendo nessa noite, através dessa palavra, que é o tempo de você entender, há um tempo de você plantar, há um tempo também de você colher, Glória. e há um tempo também de você semear. O plantar que quer dizer aqui, irmãos, é o tempo de você semear a palavra. Glória a Deus. Talvez você hoje semeia, mas quem vai colher não vai ser você. Talvez será outra pessoa. Porque é o tempo de uma semente germinar. Você não planta uma semente hoje, amanhã você já quer colher o fruto, ou você já quer ver a planta grande. Não deu um tempo? Deu tempo dela crescer. Deu tempo dela se formar. Então, talvez seja esse tempo. Mesmo que ainda você não veja, mesmo que você não está vendo ela germinar, plante a semente. Aleluia. Glória. Mesmo que o seu tempo talvez não alcance ver a planta crescer. Oh, aleluia, Deus. Eu não sei porque o Senhor está falando dessa forma, mas o Senhor está falando: mesmo que você não veja a semente florescer, crescer, plante a semente. Glória. Porque é o tempo de você plantar. E boas sementes. Porque se você planta boa semente, você colhe boas sementes. Se você planta má semente, você colhe má semente, maus frutos. Glória, glória. E tudo no tempo determinado por Deus. Está escrito aqui na palavra do Senhor. Não são minhas palavras, é as palavras do Mestre. É a palavra de Deus nessa noite, quando o Senhor falava ao meu coração. E se for olharmos a Bíblia, em João, diz assim: essa noite já foi falado algo um pouco semelhante a isso, que fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aleluia. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Aleluia. Você está vendo que o Senhor está falando de princípio? Está falando quando foi formado o mundo. O mundo era trevas, era escuro. E quando Deus começa a dizer ali, né, formar as coisas, Ele diz ali: haja luz, e houve luz. Se nós olharmos para o lado espiritual, quando nós deixamos Cristo entrar em nosso ser, aquilo que era trevas deixa de ser trevas, as trevas saem e nós refletimos a luz. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então, quando nós deixamos a luz de Cristo entrar em nós mudamos, nós tornamos novas pessoas. Porque o Senhor molda até o nosso caráter. Deus molda o nosso ser. E tudo é transformado. E ainda diz assim, ainda que nem já foi falado nessa noite, que o resplendor da luz, não é? Penetra, muda, transforma. E a pessoa não começa mais a fazer mais a vontade da carne, sim, do Espírito. Começa a brilhar a luz. E mais à
fundo ainda, irmãos, ainda falando sobre luz. Em Isaías 60, eu não vou conseguir falar o versículo de cor, mas eu vou achar aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Glória, Diz sobre a luz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Que diz assim, ó. Isaías 60 diz assim: levanta-te cedo, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está reinando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixa a luz de Cristo brilhar em você. Deixa ela aparecer. Ande conforme a palavra do Senhor. Porque se você anda conforme a palavra do Senhor, essa luz permanece. Essa luz significa a presença do Espírito Santo de Deus. Glória. E eu sei que o Senhor está nos chegando. Eu sei que a luz do Senhor resplandece. Irmãos, eu não sei se você está sentindo a mesma comunhão que eu estou sentindo nessa noite. Mas eu creio, porque o Senhor tem feito tantas coisas, tantos milagres, tantas vezes. Porque se nós começarmos a numerar, nós ficaríamos aqui à noite, e aí no pedaço do dia, talvez, falando das bênçãos do Senhor. Quantos livramentos, quantas coisas a mão do Senhor nos livrou, nos guardou, nos protegeu. Quantas vezes não era para você levantar da cama e o Senhor foi lá, colocou a mão e disse: levanta. Quantas vezes você falou para o Senhor: eu não tenho ânimo, não tenho coragem, e o Senhor falou assim: eu te dou ânimo, eu te levanto, eu te seguro pelas tuas mãos e te levanto. Aleluia, Jesus. O homem talvez estiver por fora, mas Deus te vê por dentro. Deus te vê como você está. Porque isso por fora que é uma casca, como já foi falado nessa noite, que vai voltar ao pó. Aleluia. Glória a Deus. E não foi diferente na vida de Jeremias. Aleluia. Deus, para poder falar, para ele ter comunhão com ele ali, falar no cárcere, ele teve que dar lugar. Ele teve que ouvir a voz do mestre. Aleluia. E o Senhor falar com ele ali. E eu creio que barreiras, dificuldades, os muros vão ser derrubados. O muro da incredulidade, o muro de sem fé, o muro que muitas vezes separa, que é do pecado, é derrubado. E reina a presença do Espírito Santo, aquele que é santo, 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 digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Alguém pode te falar assim: eu não vou naquela igreja barulhenta. Ei, então você está no lugar errado. Você sabe por quê? Porque lá no céu não é silêncio, não. Lá no céu fala assim: santo, 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 santo. É dia e noite. Lá no céu fala assim, ó, na Bíblia, lá fala no Apocalipse, que lá não vai ter luto, lá não vai ter pranto, glória. Lá vai ter alegria. Aleluia. Vai andar em ruas de ouro, não vão ter canto lá baixar. Vai andar, tu vai cantar. Jesus. A Bíblia fala assim, que lá não vai ter sol, não vai ter lua, porque o sol é o próprio Deus. Aleluia. É o brilho resplandecente. Glória. Aleluia.
Aí muitos me perguntam por que esses crentes vão à igreja, parece que são tudo maluco, debaixo de uma chuva dessa. Oh, Espírito Santo, aleluia. É porque eles não conhecem ainda o Jesus que nós conhecemos. Ele ainda não conhece, ele não teve um encontro ainda com Deus realmente. Porque quando você tem um encontro com Deus, você não consegue nem ficar em casa, não é? Você não quer vir logo para a casa do Senhor adorar? Você não quer logo cantar no louvor e a glória do Senhor descer? Ai, gente, que glória! Aleluia, Jesus. Aleluia. Como nessa noite foi falado, teve um culto ontem, meu Deus, vi o mover do Espírito Santo. Vi algo ali sobrenatural de Deus. Algo que o Senhor fazia. Eita, Jesus. Aleluia, Jesus. Ai, Deus. Oh, Deus. Glória ao Senhor. Oh, Deus. Quando Deus abre a tua visão espiritual, irmãos, você não começa a olhar mais as coisas dessa terra. Você se desprende. E você começa a ver algo sobrenatural de Deus. Algo ali que é do céu. Você começa a ver os anjos cantando, santo, santo, santo. As vestes branquinhas. É algo que o Senhor me mostrava naquele lugar. Jesus, obrigado. E às vezes talvez eu vi ali, talvez o irmão glorificar a Deus. Eu falar assim, esse povo é tudo doido. Mas não é não. Era um movimento do Espírito Santo. Quando Deus abre ali no telhado, a glória de Deus desce. Ah, irmãos, é muito gostoso você sentir a presença do Espírito Santo. É você falar em mistério. É você sentir aquele amor, aquele toque do Espírito Santo. Obrigado, papai. Obrigado, meu Deus, pela glória. Aleluia. Pelo poder, Senhor. Confesso aos irmãos que através daqui o Senhor avivou a minha fé. A minha fé na presença do Senhor. Porque muitas vezes você chega num lugar e muitos querem ficar encolhidos, querem ficar ali quietinho. Mas Deus derrama a glória do Senhor. E aquele que está quieto pula, aquele que está com a boca fechada começa a glorificar. É uma glória muito grande. É algo sobrenatural do Senhor. O derramar do Espírito Santo é maravilhoso. Se você tem esse desejo, pede para o Senhor abrir seus olhos espirituais. Glória. Para ele tirar as escamas ali que impede você ver. E você não vai começar a viver mais na carne, você vai começar a viver no Espírito. Glória, 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 glória. Deus começa a trabalhar. Aí você vai perguntar se nessa noite é de Deus, irmão, é de Deus. É de Deus. Sabe por que é de Deus, irmãos? Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que é o próprio Deus ali através do Espírito Santo revelando. Naquele tempo, irmãos, que foi revelado, não tinha carro igual hoje. E você vê ali Apocalipse sendo citado, carro. Você começa a imaginar. Só o homem natural não conseguiria escrever e descrever aquilo, não. A pessoa foi arrebatada no Espírito. No Espírito. E ele foi mostrando através de visões. E ele foi escrevendo. Ele foi traduzindo para que hoje você pudesse ter acesso aqui, ó, à palavra de Deus. Aleluia. Hoje você é fácil, você pegar, você ler, você tem acesso através do escrito, você tem através do seu celular, você tem acesso. Naquela época, irmãos, se Deus não tivesse revelado a homens de Deus, homens que colocaram a fé, colocaram os seus corpos muitas vezes abatidos, com carne de osso igual nós, mas se rendiam na presença do Senhor de verdade. Aleluia. Eles adoravam a Deus de verdade. Glória. E Deus escolheu, Deus não escolhe qualquer um. Deus escolheu a dedo a cada um. Para que eles escrevessem para nós, traduzisse. Foi através de visões espirituais.
que eles escreveram aqui na Bíblia. Aleluia. Até que hoje nós temos acesso aqui impresso, tudo bonitinho, com capinha, com tudo. Naquela época não tinha isso não, irmãos. Oh, Jesus. Naquela época não tinha. Verdade, Senhor. Mas hoje você tem. Agradece a Deus. Glorifica a Deus. Louva a Deus. Coloca um louvor ali na tua casa. Começa a adorar a Deus. Para você ver se Deus não faz algo lá dentro. Para ver se Deus não manifesta a glória dele. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu me encontrava batida, triste, debilitada, sem saber o que fazer. E o Senhor falava assim: usa o que eu te dei. Eu falava: usar o que eu te dei? Ah, Jesus. Às vezes o que te deu é o celular. Oh, Jesus. Aí você entra ali, você acessa os louvores, você começa a ouvir e Deus começa a te encher. Oh, aleluia. Deus começa a usar. É os instrumentos dos últimos tempos que o Senhor está usando. Muitos usam para coisas que é desnecessária, mas usa essa ferramenta assim, irmãos, para coisas necessárias, para que o Evangelho seja pregado, para que você ouve a palavra do Senhor. Porque Deus ouve a oração e muitas vezes vem a resposta através do louvor. Adore ao Senhor. Quantos louvores eu louvei sem saber muito direito, tropeçando na letra, lavando louça, a lágrima caindo, e o louvor ali, eu falava: Senhor, eu não sei cantar. Para igual Jeremias, eu não sei falar. E o Senhor começava a ensinar. Quantas vezes o Senhor me visitou dessa forma? Meus filhos olhavam: mãe, o que está acontecendo? Não se importa não, é o Espírito Santo. Deixa eu falar com o Senhor. O Senhor está falando. Quantas vezes o Espírito Santo me tomava, eu falava em mistério, dentro de casa. Quantas vezes o Senhor falava comigo: vai lá e ora para o teu filho, vai lá e ora para a tua filha, vai lá, coloca a mão lá, vai lá, unja a tua porta, vai lá, unja a tua janela. E eu ia e ungia, eu orava, eu falava com Deus, e ainda continua o mistério ainda. Sabe, irmãos, chegou um tempo que eu trazia a palavra para os outros. Eu via o mover do Espírito Santo, eu via as pessoas chorarem, eu via o povo cantar, eu via que quando eu começava o louvor, a igreja acompanhava, eu via que quando trazia a palavra, o Senhor movia. Até que um dia o Senhor falou assim: e dentro dos seus, e os seus, como que fica? Eu falo: Deus, é como? Que é difícil, porque Ele te conhece, Ele sabe o dia a dia seu. Vez eu olho, também assim. Aleluia. E aí Deus estava falando de autoridade. A autoridade começa dentro da casa. Quando você, guiado pelo Espírito Santo, você coloca a mão sobre a cabeça do teu filho e você começa a falar. Você começa a determinar sobre a vida dele. Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Talvez está até dormindo e você está ali com a mão em cima. E vai orando. E vai profetizando. Jeremias era profeta, você também é profeta. O Senhor está falando dessa noite. Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre os teus filhos, sobre a tua filha. Profetiza. Começa a falar para o Senhor: quero a cura, Senhor. Cura, Senhor. Tira aquilo que não te agrada. Salva, cura, liberta, leva para a igreja, Senhor. Oh, Deus, salva a minha casa. Começa a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vê só se Deus louve. Nessa noite nós já ouvimos: nenhuma oração fica sem resposta. Glória. Aleluia. E começa a determinar. Eu creio, Jesus. Ah, meu filho não mora mais comigo. Ei, vai lá. Travesseiro. Na cabeceira da cama. Começa a falar. Começa a declarar. E Deus toca.
E Deus faz. E Deus opera. Eu não opero, irmão. Eu não faço nada. Não espera de mim isso. Porque eu não tenho essa graça. Mas o Senhor, aquele que me chamou, aquele que me escolheu ainda no ventre da minha mãe, Ele sim tem o poder. Ele sim tem o poder de curar. Ele sim tem o poder de abrir a mão de uma mulher que não pode ter filhos. Que nem já foi falado nessa noite. Nada do que foi falado, nada do que foi cantado nessa noite foi em vão. Nenhuma palavra sai por nada. Por mais simples que seja, o Espírito Santo de Deus que nos conforta, que nos dá força, que nos dá ânimo. Porque quem é mãe sabe, não é? Pai às vezes, né? Mas a mãe é mais difícil. A mãe sabe quando é duro, é difícil. Oh, Jesus. Você quer abrir a mente do filho e enfiar a palavra lá dentro, mas o filho, né? Mas não dá. Na força não dá. Na força do teu braço você não consegue. Mas na presença de Deus consegue. Porque o Senhor Jesus diz que a palavra dele é como uma espada de dois gumes que penetra lá no fundo das medulas. Ela tem esse poder. Glória. Aleluia. Quanto mais de uma mãe profeta. Ela profetiza coisas boas, profetiza coisas de bênção. Você vê o resultado, depois você vai colher. Essa é uma boa semente. Você planta no meio da tua família, no meio dos teus, e com o tempo você colhe. Você colhe e você não chora de tristeza, você chora de alegria. Você já pensou, irmãos, você vê o mistério de Deus? A família reunida, pensa bem, a família reunida e você fala assim, vamos fazer uma oração, e tudo se começa ali na oração, e quando vê, o Pentecoste de Deus acontece. É um falando em línguas, é um profetizando, é um falando em mistério, é um chorando, é um dobrando o joelho, é outro pulando. Eita, glória de Deus! É o poder do Espírito Santo. É Deus, é Deus. Aí o vizinho escuta, o que esses irmãos estão fazendo? Ah, mas olha lá, mas só está a família do fulano. O que está acontecendo? Começa a falar. Ah, eu queria ter essa aí também. Ah, eu queria ser assim também. Eu queria que a minha família fosse assim. E aí começa a fazer também, irmãos. No dia, uma senhora disse assim, ouviu uma vez a filha dela pedir oração, e falou assim, ó, né? A gente ora, né? E uma senhorinha bem de idade, de 91 anos, ficou prestando atenção na oração. E depois, irmãos, depois daquela oração que ela ouviu, e algumas vezes eu cheguei a presenciar aquela senhorinha de 91 anos, erguendo as duas mãos para o céu, e falando assim, Deus, cuida da minha família, Deus cuida da minha filha, Deus cuida do meu filho, Deus, eu não sei orar, mas o Senhor me ensina a orar como aquela irmãzinha. E a lágrima correu dos meus olhos, irmãos. Porque quando alguém pediu oração, foi uma oração muito simples. Mas foi de coração, irmãos. E aquela senhorinha que talvez não sabia orar, com 91 anos, aprendeu a clamar ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio que o Senhor me enviou ali, antes daquela senhorinha partir, para que ela aprendesse quem era Jesus de verdade.
necessidade. E ela orando para as filhas, orando para a família. E demorou pouco tempo, o Senhor recolheu aquela senhorinha. Nada é por acaso, irmãos. Você não entra na casa de ninguém por acaso. Nem que seja para fazer uma limpeza. Ou até mesmo você falar um bom dia para alguém. Nada é em vão. Às vezes a tua simplicidade, a tua humildade faz com que o Espírito Santo quebrante o coração de outras pessoas. E elas começam a sentir a presença do Espírito Santo por causa da tua vida. E começa a ter o desejo, igual daquela senhorinha, de orar a Jesus. Quando eu me lembro dela, lembro com muito amor, com muito carinho. Porque se passou-se tanto tempo da vida dela. E na velhice ela aprendeu o que era Jesus. Não se importa. Se alguém olhar para você e ver você de cabelinho branco e falar, esse aí não dá mais fruto. Esse aí já se passou-se o tempo. Não. Deus usa em todo o tempo. Deus usa uma criança, Deus usa um jovem, Deus usa um adolescente, Deus usa um adulto, Deus usa o senhorzinho do cabelinho branco. Deus usa aí. Usa para nos ensinar, porque eles têm muitas experiências na vida deles. E eles começam a nos ensinar. Nessa noite, eu não sei se era essa a palavra que você veio ouvir essa noite, mas essa é a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Que todo o tempo é o tempo do Senhor. E que você é a igreja. Isso aqui só é um tempo para nós nos reunirmos. Mas você é a igreja. Aleluia. E aonde você vai, Glória. seja a igreja de Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade e as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós temos falta de algumas pessoas, né? O Benício não veio, que a mãe dele não estava bem. A Maria Helena também, mas o Bárbara não veio ficar céu, que a Maria Helena também não estava bem. Ela estava bem gripada, que Deus esteja abençoando a vida dela, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Que essa palavra fique no seu coração, porque muitas vezes a gente fala como Jeremias, né? Ah, eu não consigo, eu não posso, não é tempo. E Jeremias só falou, eu sou uma criança, não consigo falar, sou uma criança. Então ele está querendo dizer que uma criança não podia ter responsabilidade. Ele está dizendo assim, então eu não vou ter responsabilidade, eu sou uma criança, então eu não vou falar. Quantas vezes nós, no reino de Deus, a gente faz isso, né? Ah, não, ainda não. Ah, vamos cantar. Ah, não, ainda não. Ah, vamos orar. Ah, ainda não. Vamos. Então a gente começa também a dar desculpa para Deus em relação a algumas coisas que Deus pede. O que Jeremias ele simplesmente estava querendo dizer para Deus? Olha, eu ainda não estou preparado. Eu ainda sou muito novo. Da idade humana de homem, mas espiritualmente eu ainda sou uma criança. Então todos nós aqui, talvez temos uma idade já avançada, carnalmente, mas espiritualmente, nós somos como uma criança. Estamos começando a dar passos, começando a andar agora. Então a gente precisa entender que Jeremias, ele toma uma posição
quando ele entende o que Deus fala para ele, ele começa a profetizar, ele começa a trazer revelação. E a história de Jeremias, para quem estuda a Bíblia e lê, sabe que ele é considerado o profeta, quem sabe dizer? O profeta chorão. Porque ele era espancado, ele apanhava. Então ele ia falar uma coisa, as pessoas vinham para cima dele. Chegou ao ponto de ele não querer falar mais de medo. Então ele é considerado um dos profetas, o profeta chorão, só que ele vivia chorando, só vivia reclamando. Porque o que ele ia fazer e ele era perseguido. Talvez você fale assim, eu também sou perseguido. Eu vi essa palavra de um abençoado, um homem que não professa a mesma fé que eu, que ele tem uma fé diferente da minha. Ele acredita em outras coisas que eu não acredito. Eu acredito num Deus vivo, num Deus poderoso. Mas ele disse para mim assim, olha, estou olhando para você e eu vou dizer uma coisa para você. Não reclama não, tá? Eita, olha eu apanhando sem querer aqui. Reclama não. Eu liguei para ele assim. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque quem é escolhido é perseguido. Pode ficar tranquilo. É porque você é escolhido, por isso que a perseguição vem. Então naquele dia eu entendi, eu não era pastor ainda. Eu era um simples irmão, estava começando aí na igreja, mas tinha muita vontade, eu tinha muito desejo. Quando eu cheguei para Jesus, eu quis aprender tudo, eu quis saber tudo, eu queria fazer tudo. E eu não era aquele Jeremias, né? Eu já falava assim, eu estou pronto, ó. Olha, usa eu aqui. E alguém fala assim, Tenório, calma aí. Jeremias fala, eu não, olha eu aqui, ó. Deixa eu cantar, deixa eu pegar, deixa eu fazer alguma coisa. Então eu queria fazer. Só que eu não estava preparado. Jeremias entendeu isso. Que ele tinha um chamado, mas ele ainda se colocava como uma pessoa que tinha uma maturidade, que não tinha maturidade ainda, que era uma criança. Quantos que chega, né? Eu preguei um dia aqui numa igreja sobre um fruto, e que Deus vai falar muito tremenda sobre o fruto, né? Sobre você tirar um fruto verde. Eu faço um desafio para você. Come a banana verde. Não quer ela do cacho, ela descasca e come. Quero ver tudo comer. Quero ver quem consegue comer uma banana verde. Talvez se você assar ela, fritar, talvez até você come. Mas se ela arrancar do cacho, descascar, e não a banana madura, você não faz. Assim somos nós no reino de Deus. Tem pessoas que se colocam, não como Jeremias. Eu sei tudo, eu posso, eu faço, eu consigo. E está verde. É uma criança. Então esse texto, ele nos ensina a grandes coisas no reino de Deus. Que quando Jeremias ele entende, Deus falou assim, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Então Deus já estava preparando Jeremias no ventre da mãe. Quando você saiu de lá, eu te constituí profeta. Eu te consagrei. Então quando você nasceu, eu já tinha te consagrado a profeta. Eu já tinha dado um chamado para você. Cada um que está aqui hoje. Quando você saiu vendo a tua mãe, Deus já tinha preparado o que você ia ser. Deus já tinha falado, você vai louvar, você vai pregar, você vai evangelizar, você vai orar, você vai fazer isso. Porque Deus já tinha preparado desde o ventre da mãe. Então nós, se a gente começar a olhar, a palavra que nós estudamos ontem, aquele homem foi preparado no ventre da mãe dele. Ele não nasceu lá para poder fazer tudo aquilo. Não, já vinha vindo desde o ventre da mãe dele. Até Deus falou assim, olha, eu sou contigo, homem valente. Você vai vencer eles como se fosse um só homem. Você vai derrotar eles como se fosse um só. Não precisa juntar 32 mil. Vai sozinho, eu sou contigo. Quantas pessoas que Deus fala assim, vamos lá orar na casa de fulano, a gente com medo, né? Assim, vai manifestar, eu vou chamar o pastor, chamar a pastora, chamar todo mundo aí comigo, né? Vai que dá um piripaque lá, e daí, o que eu faço? Aí Deus fala assim, vai que eu sou contigo. Se Deus falou, pode ficar tranquilo. Se pipocar, vai virar pipoca. Não tem problema. Porque Deus está no controle. É Ele que faz. Não somos nós. Nós somos apenas instrumentos nessa terra. Somos criados por Deus para adorá-lo,
Somos criatura de Deus. Deus nos criou e nos fez a imagem e semelhança dele. Para dizer assim, quando você olhar para alguém, você olhar para aquela pessoa e você vê Deus nela. Quando você olhar no seu filho, você vê Deus nele. Quando você olha na sua mãe e seu pai, você vê Deus neles. Porque você olha para a imagem e semelhança do Deus vivo, do Deus poderoso que te fez, te gerou no ventre da tua mãe, e você é o que é hoje, porque Ele gerou você lá, porque Ele já prometeu para você, desde lá no começo, não é hoje não. Não é eu com 62 anos não. Ele fez quando eu nasci, e quando a doença me acometou da poliomielite, o médico falou assim, não vai andar. Ele falou assim, para rapaz, eu já prometi para ele uma obra, eu já falei que ele vai ser profeta, eu já falei que ele vai cuidar. Quem é você para interferir no projeto meu? Quem é você para colocar o dedo naquilo que eu já falei que vai ser? Aleluia! Deus tinha falado para Jeremias, eu te constituí desde o ventre da tua mãe. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Deus está dizendo aqui para pessoas, eu conhecia você desde quando você estava no ventre da tua mãe, aleluia. Você não é desconhecido de Deus, você não é desconhecido para Deus, você é reconhecido e conhecido do Deus vivo e poderoso, porque Ele já te conhecia, sabia a luta que você ia enfrentar, sabia a dificuldade que você ia viver. Mas Ele fala como a palavra de hoje, não temas, Jeremias, eu sou contigo, não temas. Você pode falar que não passou a criança, mas você vai derrubar, você vai arrumar, você vai construir, mas para isso precisa também derrubar. Tem coisas na nossa vida que sempre tem que ser derrubadas. Os preconceitos, os orgulhos, a arrogância, tem que ser derrubado. Para que a humildade prevaleça, o orgulho não pode prevalecer. Para que a humildade de Cristo venha no nosso coração, nós reconhecemos que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Agindo Ele, ninguém vai impedir. Se Ele é com você, ninguém é contra você. Se Ele é por você, ai daquele que se levantar contra você, ai daquele. Porque Ele vai dizer assim, olha, eu conheço ela antes dela ser formada no ventre da mãe dela. E quando ela saiu de lá, eu constituí ela como profetisa, constituí ele como profeta. Então quem é você para dizer não para uma escolha de Deus? Quem somos nós para dizer não para Deus? Quem somos nós para dizer eu sou uma criança? Aí Deus vai falar como Mateus fala, eu preciso me tornar uma criança para herdar o reino dos céus. Então a criança, ela é algo mais poderoso na mão de Deus que um adulto. Quando ela falava que eu olhava ali e pensava, Senhor, mas o Senhor disse que a criança tem que ser uma criança, então Ele está certo, eu não bato de uma criança, mas Ele estava dizendo para pregar, que Ele não estava pronto ainda para ir lá fazer a obra, mas estava pronto para ser salvo. E eu pergunto para você hoje, você é uma criança na mão de Deus para ser salvo? Você não passa de uma criança dizendo que não sabe fazer, que não vai fazer? Vai fazer, sabe fazer, porque Ele te ensina. Nem descobre de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela vida da irmã Edilane, que trouxe essa palavra nessa noite ao nosso coração. E nós que somos aqui, Pai, nós podemos dizer para o Senhor, nós somos uma criança nas tuas mãos. Mas uma criança que vai ser disciplinada, que vai ser ensinada, vai ser instruída pelo teu Espírito Santo. Porque o Senhor vai instruir a cada um aqui neste lugar. A cada um que representa esta casa, esta obra, esta família, o Senhor vai instruir, Senhor. E o Senhor sabe qual é o chamado de cada um. O Senhor sabe o que cada um aqui pode te oferecer. O Senhor sabe o que cada um aqui pode fazer pelo Senhor e para o Senhor. Eu simplesmente cuido deste lugar como profeta, como pastor, porque sei que quem conduz é o Senhor. Sei que quem faz é o Senhor. Sei que quem direciona neste altar é o Senhor. E a cada um que tem subido aqui, ó Papai querido, é o Senhor que tem falado e dado a tua palavra. Então que a tua palavra prevaleça hoje, foi louvada aqui neste lugar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Aleluia. A tua palavra escondi, Senhor. Escondi no meu coração, Jesus, para que eu a cada dia eu levante de manhã e enxergue o Senhor na minha esposa, na minha filha, nos meus vizinhos, naquele que eu der bom dia, naquele que eu der paz do Senhor. Eu olhar para ele, eu ver a imagem do Senhor, eu ver o rosto do Senhor representando aquela pessoa, porque aquela pessoa é a imagem e semelhança do Senhor. Desde que esteja perdido lá fora, desde que esteja lutando lá fora, desde que esteja com problema lá fora, mas é escolhida desde o ventre da tua mãe. Ela é escolhida pelo Senhor e conhecida pelo Senhor desde o ventre da mãe. Aleluias. Pai, obrigado, Jesus, que nessa noite abençoa cada família aqui representada, Jesus. Cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada jovem, cada criança que faz parte desse ministério. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada família. Dê uma semana abençoada, Senhor. Uma semana de bênção, de prosperidade, de saúde, de felicidade, de paz, de alegria no coração. Ó Deus, que quarta-feira nós possamos estar aqui de novo, mais uma vez adorando o Senhor. E domingo de novo, sábado de novo, Pai, nós possamos estar aqui te adorando. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos dizem amém. Deus abençoe a Elisângela, que não pôde vir hoje também. Deus abençoe o Yuri. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.